Tá, quando você analisa a trajetória balística, que é do cano da arma, ou da boca do cano da arma, até o alvo, que seria a vítima, e posteriormente o trajeto balístico, você pode chegar a uma conclusão da altura se não houver mudança de trajeto dentro do corpo, porque às vezes o projétil bate numa estrutura óssea e ele se desvia, mas aqui o que nós vemos é que não houve um desvio e se transfixou o corpo da vítima e acabou atingindo como segundo embate a parede do local. Como se torna totalmente fora da lógica ou da medição correta o local do ferimento em relação ao orifício da parede, já temos aí uma divergência que não dá para entender se esse orifício realmente corresponde ao disparo efetuado em contra da vítima. Segunda coisa, quando você vê uma arma projetada para cima, não significa que ela está projetada para cima, tá? Vai depender muito da visão que foi colocada na câmera que projetou a arma para poder aparecer junto ou de frente para a vítima. Mas neste caso, é óbvio que se nós temos um tiro ascendente, não significa que é de uma pessoa pequena, porque existem várias formas de disparar, tá? Pode ser da altura da cintura, como pode ser da altura do peito, como pode ser de cima para baixo. Então depende muito de quem atirou e como atirou. Mas se nós levamos a uma pauta objetiva, que dê para entender que de fato este disparo ocorreu da forma correta, nós teríamos uma pessoa pequena, sentada, ou mesmo um cadeirante efetuando o disparo. Tá, você está vendo aqui que supostamente um atirador, ele tem 1,80 m, mas o atirador pode ele fazer assim, assim, ou um disparo velado, que é quando sai daqui, tá? Nessa situação, que seria mais comum, que é aquela que aprende o CAC, ou aquela pessoa que gosta de arma, o disparo, a altura dela, bateria no peito e, transfixando o corpo, bateria abaixo do peito. Mas o que nós temos agora? Se nós sentamos o autor do disparo, senta aí, por favor. Você vê na imagem que a arma começa a levantar, tá? Então, aí o disparo seria ascendente. Aí sim, nós teríamos um disparo que justificaria parcialmente que o disparo foi ascendente e bateu na parede acima do orifício de entrada no corpo. Então, é mais objetivo falar que foi uma pessoa de baixa estatura, não vi ninguém de baixa estatura na história, ou um cadeirante, que seria a pessoa que poderia atirar a essa altura e produzir esse trajeto e trajetória balística. Tá, eu fiz essas fotografias aqui para poder demonstrar como existe um erro de apreciação em quanto ao trajeto e trajetória balística. Primeiro temos ela aqui encostada na parede. Se nós efetuamos a medição da parede em relação ao orifício que ficou na parede, nós vamos ver que ela poderia ter sido atingida à altura do pescoço. Então, se for atingida à altura do pescoço, esse orifício coincide com o disparo. Mas ela foi atingida no centro do peito, ou seja, nós precisaríamos ter esse disparo que aparece aqui, a essa altura. Quando é necessário simular uma morte, existem muitos erros de apreciação de uma lógica dentro da análise da balística. Então, neste caso, nessa novela, pode ser que ela de fato não morreu e simulou a morte, já demonstrando erros diante do local do fato. E terceira coisa que me chamou a atenção é que as câmeras de segurança, o primeiro que nós fazemos dentro de uma análise de vídeo é ver o tempo que percorre uma imagem X. E nas câmeras de segurança aqui não existe tempo, porque eu não posso calcular quanto tempo cada um ficou dentro da casa. Outra coisa que chama a atenção é que todo mundo entrou e saiu fechando a porta sem se preocupar com deixar digitais.
se de fato todo mundo entrou e saiu, quem pode ter tirado a vida dela foi a primeira pessoa a entrar. Porque a segunda, terceira, quarta ou quinta entraram e saíram em uma situação totalmente diferente àquela da primeira. Eu acredito que todo trabalho televisivo tem que ser estudado ou consultado uma pessoa que realmente trabalha na área para não cometer esse tipo de erros, porque isso traz como consequência que depois não sabem como finalizar a cena para poder determinar como tudo aconteceu e realmente apontar alguém como autor do crime. Se nós analisamos a trajetória balística, eu arrisco a falar que foi alguém de baixa estatura ou que se encontrava sentado numa cadeira ou mesmo numa cadeira com rodas, aquela de pessoas que têm problemas para se locomover. Para entender melhor, como eu sei que a digital, a última digital, porque ela pode estar sobreposta em cima das outras digitais, a última digital foi aquela que utilizou a arma. Não é difícil você determinar, olha, foi tal pessoa, porque você vai fazer um confronto de DNA, você vai fazer um estudo de confronto da digital, mas o que mais pode pecar, e aqui vai uma dica para quem está fazendo essa novela, o que mais peca é que muitas vezes a própria polícia contamina a arma, ou seja, pega, especialmente quando encontram com um bandido, alguma coisa, pega, tira o carregador, tira o projétil da arma para não produzir um acidente e acabam contaminando totalmente a arma. Mas neste caso, se ela for encontrada em um lugar que não foi manipulado, obviamente que vai ser possível constatar e comprovar quem manipulou por última vez a arma e quem municiou a arma. Se alguém tenta me matar, eu não vou ficar no local. Então eu não ficaria tranquilamente num local onde alguém tentou me matar. Então esse orifício aqui não tem relação com outro disparo, ou com outra situação, ou com outro momento. Esse é o orifício que eles tentaram fazer coincidir com o disparo. Então, se eu sou ameaçado de morte, atiram na minha pessoa porque tiveram acesso fácil ao meu quarto, obviamente que eu vou sair de lá. E se isso teve 2, 3 dias, esse local já teria sido corrigido pelo hotel onde ela morava, né? Onde ela se hospedava. Não ficaria o orifício de projétil aí por muito tempo. Qual é o local que eu quero atingir? Então, se eu quero atingir o peito, eu vou levantar só até a altura do peito. Entende? Então, a altura não faz muita diferença em alguém que está efetuando um disparo. Se eu estou sentado, obrigatoriamente, eu vou precisar inclinar a arma. Não é verdade? E nós temos uma entrada aqui e um orifício de segundo impacto aqui atrás, acima do ferimento que aparece aqui. Ou seja, a pessoa estava a um nível inferior àquele que estava a vítima. Tá? Agora, se isso aqui não bate com o orifício atrás, e sendo esse aqui o local que não apresenta tanto risco de morte, porque tem muitas pessoas que se disparam aqui no centro e transfixa, prejudica às vezes a coluna, mas não acaba matando. Se nós temos essa quantidade de sangue, pode ser uma simulação. Quando eu falo uma simulação, é para enganar o público que assiste. Ou seja, de fato ela se matou ou não se matou. Tá? Então, como tudo é contraditório a uma cena de crime, e como ela mesma fala que paga a polícia por resultados, ela pode ter pago o delegado para falar que morreu os peritos e simplesmente sumir porque ela estava sendo ameaçada por muita gente. Qual?